Que horror, meu Deus. É o seguinte, eu tinha gravado esse início super bonitinho, super tal, tananã. Só que, ficou muito escuro. Eu gravei ali no quarto, mostrando pra vocês como é que era o livro, como é que era a estrutura e tudo mais. Só que aí depois eu fui ver e a minha cara, ela tá com sombra, até, enfim. Aí eu vim aqui, porque, né, precisa ter uma coisa pelo menos bonitinha, pelo menos minimamente decente, pra mostrar pra vocês. Então, gente, o livro de hoje vai ser esse daqui, ó. Acho que tá invertido, mas é O Deus que Destrói Sonhos. Bem lindo, bem pleno. E ele é muito fofinho, muito lindo, muito maravilhoso. Ele tem essa capa assim, ó, do sorvete caindo. É tipo, meio que quando Deus derruba seu sorvete, né? Uma vibe meio assim. Quando você abre ele, ele é heroicamente, completamente rosa, com os negocinhos aqui maravilhosinhos. Aí pronto. Aqui várias coroinhas, acho que representando, tipo, sabe? Fala aqui o Rei dos Reis e etc. Aí tem os sorvetinhos, tem as cruzes. Aí, uma coisa que eu achei muito bonitinha nele, atrás é a mesma coisa. Tem isso aqui, né? E aí, para cada um dos capítulos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esses desenhos super bonitinhos. Aqui é o Deus Selvagem, que é o capítulo final do livro. A gente vai ter também a oração que destrói sonhos. Olha que coisa mais linda. Porque nesse capítulo ele vai falar um pouco sobre como eu já li o livro, né? E aí vai falar um pouquinho sobre como às vezes a gente trata do Senhor como se ele fosse um gênio da lâmpada. Tô me cortando todinha. Como se ele fosse o gênio da lâmpada. Então, vai tratar disso aqui. O livro é muito bom, muito maravilhoso. Recomendo. Fica aí no vídeo depois, porque, enfim, gente, vai ser legal o vídeo. Continua. Só parecendo meio doida aqui, mas é porque eu fiquei enrolando, procrastinando, e no final não gravei esse vídeo. E aí eu tô querendo fazer logo rápido. Mas é isso. Um cheiro. Tchau, tchau. Preparado? A ambição na vida de muitos cristãos parece limitada a edificar um bom lar cristão de classe média, fazer alguns bons amigos cristãos de classe média, criar os filhos com boas maneiras cristãs de classe média e deixar o marginalizado pela comunidade, cristão ou não, se virar da melhor maneira que puder. Era isso. Pois é. Você também, eu também. Vida que segue. Vida que segue não, né? Vamos tentar melhorar. Tá, essa daqui é a cara de alguém que levou um baque. Eu já desisti do microfone. Vai ser assim mesmo. Porque, gente, pelo amor de Jesus, é muito chato ficar colocando e tirando e não sei o que, né? Deixa pra lá. Eu já terminei agora o 3º capítulo e basicamente ele fez uma coisa muito legal na minha visão. Porque ele falou sobre a formação dos sonhos, porque tipo assim, a gente fica nessa coisa. O livro ele passa muito tempo falando sobre como Deus destrói os nossos sonhos para reconstruí-los, por assim dizer. Então, sabe quando a gente fala que tipo, porque Deus, essa pessoa é muito legal, mas falta tipo como se fosse que a gente fala sempre. Que a gente fala, porque todo ser humano possui um vazio ao qual só o Senhor pode preencher. Aí o livro, ele vai tratando, tipo assim, Deus, ele não é esse tapa-buraco que tapa esse vazio na sua vida. Ele é alguém que vai destruir completamente você e reconstruir ao redor dele. Entende? E aí ele fala sobre como os nossos sonhos, muitas vezes, eles
não vão ser dados a nós, mas serão dados novos sonhos e até mesmo, caso nosso sonho original seja nos dado, ele é dado com um propósito, como a parábola dos talentos, onde tipo assim, Deus entrega talentos a cada uma das pessoas e ele usa esses talentos para gerar salvação, vida, enfim. É como se tipo assim, o foco de Deus não é tipo, quando Deus fala tipo, entregai-vos tipo os seus planos a mim, pois o meu jugo é leve e tal. Na minha cabeça muitas vezes eu ficava pensando, se eu entregar as coisas para Deus, então lá no final eu vou conseguir aquilo que eu quero, porque eu entreguei, então tá na mão dele, ele vai resolver. Só que na grande realidade pode ser que aconteça justamente o contrário, porque o objetivo dele não é cumprir os meus sonhos, mas cumprir o sonho dele pra mim, entendeu? Tipo, um propósito, é uma coisa maior, é uma coisa mais concreta. Enfim, é isso que eu estou achando nesse momento. Eu só quero explicar rapidinho um negócio que eu acho que eu não expliquei muito bem além do meu raciocínio, porque não é que Deus vai ter um plano miraboloso e fantástico para me tornar rica e perfeita ou algo do gênero e tal. Na realidade, não é um plano bom para a minha vida. É um plano maravilhoso para a humanidade, entende? Então é como se cada uma das pessoas fizesse parte de um pedacinho do todo. Então, tipo, na cronologia de Jesus Cristo, cada uma daquelas pessoas, muitas delas não são nem lembradas, você nem sabe quem é, só sabe o nome. Mas tipo, vão ter gente, por exemplo, as mulheres, muitas delas não apareceram, mas elas estão ali, entende? E sem elas, tipo, Cristo jamais teria nascido. Então, talvez seja um pedacinho, bem pequenininho, mesmo que ninguém saiba, mas, enfim, é o plano da salvação, não é o plano para enriquecermos. É isso. Realmente não estava com a pretensão de ler esse livro ainda hoje. Eu estava com o pensamento de que eu iria, tipo, primeiro fazer, tipo, devocional e depois eu iria estudar. Aí, isso foram 7 horas da noite. Eu cheguei, não, vou chegar, vou fazer devocional, estudar e depois eu vou dormir bem cedinho. Resultado. Fiquei mexendo no celular, não fiz o devocional. E aí eu fui começar a fazer depois. Aí eu cheguei e fiz, era umas 8 horas. Aí eu cheguei e fiz, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer devocional às 8 das 9. Aí das 9 às 10 eu vou estudar, né? São 9h44. E aí eu fiz o devocional, tá? Mas eu fiz o devocional lendo o livro no final. Porque eu acabei abrindo, né, em pedir lá pra Deus e tudo mais, e acabei abrindo em Lucas 11, que é justamente falando sobre o tema que o livro tá tratando. E eu achei interessante e quis falar pra vocês, porque você fala sobre o ensino, sobre a oração, né? E eu achei muito legal o fato de que ele vai dividindo cada uma das partes da oração de Jesus, que é o Pai Nosso, e ele vai colocando como se cada um desses pontos tivesse um aspecto muito importante, sabe? Então, por exemplo, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí, tá aqui, né? Aí pronto, eu fui anotando as coisas que eu achei mais interessante. Tipo, na primeira parte, fala muito sobre a intimidade mais obediência. Então, Pai, santificado seja o teu nome. É uma coisa do tipo assim, ele falou de que uma oração, ela precisa ser íntima o suficiente para você chamar Deus de Pai e obediente o suficiente para entender que Ele é o Deus de toda a criação e entender de que a decisão é dele. E a outra parte, dai-nos hoje o pão para este dia. É uma coisa, eu já tinha visto em outras coisas e tal, outras pregações falando sobre isso, mas tipo assim, a busca pela santidade e a busca, no caso, por esse pão ser, como tá aqui, não falei do pão? Falei, dai-nos o pão para este dia. Falei. Pronto. É uma coisa do tipo assim, porque você tem que buscar o pão todo santo dia, como se fosse o maná. Então, o maná todos os dias, depois de um tempo, chovia maná hoje, amanhã aquele maná de ontem estava podre, não servia mais. Tinha que ter um novo maná.
Então é uma relação de todos os dias. Você sempre vai tendo que renovar a sua aliança com o Senhor todo santo dia, conversando, tendo devocionais, etc. Só que eu sempre pensei, tipo assim, no pão. Então, por exemplo, na necessidade, no tópico específico. Então, se eu ia orar, por exemplo, sobre, eu quero passar na prova, eu orava pela prova, entende? Só que ele coloca como, dai-nos o pão. Então, eu não posso comer pão se eu não tiver trigo. Eu não posso ter trigo se eu não conseguir plantar. E se não chover. E se não tiver não sei o quê. E se eu não conseguir moer esse trigo. E se esse trigo estiver podre. E se esse trigo estiver cheio de problema. Então, o fato de eu querer o pão, eu tenho que orar. Tipo, se eu tô orando pelo pão, eu tenho que aprender a orar por todas as etapas. Então, quando fala, dai-nos o pão de todo dia, é como se falasse, o pão naquela época era o alimento base, né? Tipo, se você não tivesse pão, você literalmente morria. Então é como se ele dissesse assim, dai-nos o pão de todo dia. Tipo, cuida de todos os detalhes da nossa vida. Entende? Pra que a gente... Enfim. Aí pronto. Aí depois, dai-nos o pão de cada dia e perdoa os seus pecados. É assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Então, por nós sermos perdoados, é que nós perdoamos. E é muito legal isso. Porque pessoas que são perdoadas, como aquela parábola do devedor, enfim, quem muito é perdoado sente essa necessidade também de perdoar. Não naturalmente, pelo menos na minha cabeça, né? Porque, enfim, eu não sou uma pessoa, não sei você, mas que possui uma alta capacidade de perdão e esquecer atos horríveis que fizeram contra mim. Eu não tenho essa capacidade. Mas perdão, biblicamente, é uma questão de escolha, né? Na verdade. Enfim. E não justiça a tentação. Então, tipo assim, eu achei muito interessante porque ele trata essa coisa do não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e venha a nós o vosso reino. Ele trata essas coisas como, por exemplo, que a sua glória se manifeste em nós, que o seu poder se manifeste na nossa pequenez, e que nós não envergonhemos o Senhor. Então, quando ele ora para que venha a nós o vosso reino, não nos deixe cair em tentação, é como se fosse mais ou menos a mesma coisa, porque você está orando por algo e que você sabe que Deus vai fazer, você sabe que Deus tem controle e poder para fazer isso. Então, teoricamente, você não está orando para que ele realize a vontade dele, você está orando para que você não atrapalhe a vontade dele. Enfim, eu achei uma leitura muito bonita e muito legal em relação a todo o processo, né, que Jesus foi construindo me perdi agora. Jesus foi construindo na oração, né, e como esse modelo pode ser, tipo, os primeiros 3 tópicos são falando sobre a glória do Senhor, e os últimos são falando sobre nossas necessidades. Então, por mais de que nós estejamos ali buscando a vontade, buscando, amar o Senhor e estar ao lado dele para sempre, nós não devemos nos esquecer também das nossas necessidades, porque Cristo, ele vai falar aqui, ó. E aí é Bíblia mesmo, né? Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam a porta e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram. Para todos que batem a porta é aberta. E ele fala sobre o fato de que se seu filho lhe pedir um pão, você não vai entregar uma pedra. Enfim, eu acho isso bem legal. Tem algumas coisas que eu não tenho concordado tanto com o livro, mas no final eu tô gostando bastante do contexto todo, sabe? Tá sendo um livro bem interessante de se ler. Eu não tava achando tão assim, é porque eu acredito muito em predestinação, né? E dá pra entender que o autor, ele não acredita tanto. Enfim, mas é uma questão muito por cima, de que geral pode discordar ou concordar, isso não altera o livro. Mas é isso. Até agora ficou bem longo essa parte. Mas enfim. Cheirinhos, faltam 9 páginas pra terminar. Eu tô ansiosa. Mas eu vou estudar. Porque eu não leio apenas, infelizmente, né? A gente tem que cumprir nossas obrigaçõezinhas. Mas amanhã eu termino de ler e venho e finalizo o vídeo. Tchau. Eu terminei quase agora de ler as últimas... Tremeu que só, né? As últimas páginas do livro. Eu gostei bastante do livro. Eu acho que eu já tinha comentado várias coisas bem profundas e tal. E que, sabe... Embora ele seja uma pessoa, pelo que deu pra perceber, eu acho que ele tem um cristianismo mais, acho que racional, por assim dizer, e transmite isso em algumas partes, assim, do livro. Eu gostei bastante e eu achei que as últimas páginas foram bem legais. Ele citou Nárnia. Eu nunca li os livros, as crônicas realmente, mas eu assisti o filme e nossa, achei muito legal, a relação, por exemplo, de Aslan
com Jesus, né, que todo mundo sabe, acho que todo mundo sabe de que é um filme cristão, tipo um escritor cristão que fez, né. E eu achei legal porque ele coloca essa coisa assim do Deus selvagem, sabe? Tipo, de um Deus que não pode ser domesticado. De que ele deve ter, e ele tem, obviamente, a liberdade de ir e vir, e que ele não depende da nossa aceitação. E que como é o cristianismo, ele vem como uma coisa, não é nós, com os nossos dons, talentos e benefícios e etc, indo até Deus para dizer, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou legal. Mas o próprio Deus vindo em sua misericórdia e sua bondade para nos resgatar e nos salvar de nós mesmos. Então ele fecha meio que as considerações finais, inclusive a parte é bem legal, tem aquele leãozinho, acho que eu vou mostrar depois, porque eu gravei o iniciozinho mostrando como é que era o livro todo. Só que aí depois eu fiquei olhando assim pro vídeo e tava um negócio tão escuro, tão não sei o que, eu vou regravar essa parte e colocar depois. Mas enfim, eu gostei bastante, o livro é muito bonito, tanto em passagens e coisas, me deu muitos tapas na cara. E também muito bonito no desenho e tudo mais, eu tô até aqui com ele ainda. Enfim, solucionou também alguns pensamentos que eu tinha, por exemplo, porque aquela passagem de Jesus, acho que eu vou colocar a parte que eu falei disso, provavelmente, mas tipo a parte que Jesus Cristo falava de orar e receber, e você ora e você recebe, buscar e encontrar, sabe? E ficava uma coisa muito confusa na minha cabeça, tipo, tudo bem, como é que eu posso... nem tudo que eu vou orar eu vou receber, então como é que eu posso buscar e encontrar, se nem sempre eu vou encontrar? E esse livro, ela me deu realmente sabe, iluminou os caminhos, vamos dizer assim. Bem, um cheiro, obrigada por ter assistido até aqui e tchau, tchau!